A escritora Marina Colasanti, de 87 anos, acabou de falecer. Quer dizer, não acabou. Ela faleceu de madrugada, nessa terça-feira, na sua casa no Rio de Janeiro, né? Mais especificadamente na zona sul da cidade. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas vamos falar rapidamente sobre essa escritora que é uma das minhas prediletas, né? Eu uso bastante texto dela, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, mas também flerto alguma coisa dela no médio. Então, Marina Colasanti, ela foi escritora, jornalista, né? E ela se afilia a uma estética literária que fez muito sucesso na América Latina, que é chamada de realismo fantástico. E dentro dessa estética, ela está meio que no topo dos grandes, né, escritores dessa índole, né? Marina Colasanti, digamos que ela é uma das poucas escritoras brasileiras que flerta com o fantástico, né? Já que a nossa literatura ela tem uma tendência a ser muito palpável, né? Digamos assim que muitas pessoas criticam a literatura aqui no Brasil por ela não ser tão imaginativa, né? Por exemplo, de ficção científica nós temos poucos casos, mas está sendo descoberto um grande filão de contos fantásticos de escritores brasileiros já no século XIX. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso e, inclusive, né, Machado de Assis também tem um conto desse tipo, assim, fantástico, sobrenatural, que é uma coisa que as pessoas acham que não é muito fértil na nossa literatura, né? Então, a Marina Colasanti, ela pertence a essa estética do realismo fantástico, né, gente? Então, ela nasceu em 1937, mas na Eritreia. Onde é que fica isso? É na África. A Eritreia, nessa época, fazia parte da Etiópia, né? Então, só que ela veio para o Brasil muito pequenininha, portanto, ela é naturalizada brasileira. Ela tem uma sensibilidade única. Por quê? Porque ela antropomorfiza, né, elementos naturais em muitos dos seus contos. O que é esse palavrão, gente? O que é antropomorfizar? É quando você denota, você dá, você concede características humanas a algo da natureza ou algo inanimado, ou seja, digamos sem alma, né? Então, Colasanti, ela tem uma sensibilidade meio que quase única dentro dessa proposta aqui no Brasil. Então, ela escreveu conto, ela escreveu crônica, ela escreveu poemas e também tem uma forte vertente na literatura infanto-juvenil. Eu tenho uns 2 livros dela, só que por enquanto eu tenho no Kindle, porque eu tinha livros dela Pocket, só que eu doei quando eu ganhei isso aqui, ó, o Kindle, né? O livro eletrônico da Amazon, né? Bem interessante. Então, a Marina Colasanti, ela tem essa relação com o fantástico, né? Que é extremamente trabalhado, principalmente pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez e pelo argentino Júlio Cortázar, né? Então, a Marina, ela une essa coisa do fantástico, de algo que acontece sem que haja uma explicação lógica, mas que é facilmente absorvido pela trama. Isso que é o fantástico dentro da literatura. É quando vem alguma coisa que é fora do comum, mas é facilmente absorvido dentro da trama literária, né? Eu posso fazer um outro vídeo sobre as características do fantástico e também as suas subdivisões. Então, os seus contos, eles meio que aparentam coisas normais, banais, né? Como grande parte dos escritores brasileiros, né, fez no século XX, de transformar elementos do dia a dia, elementos entre aspas
prosaicos em matéria-prima intensa e forte para contos ou para poemas, coisas assim. Então, esses elementos banais, eles são comumente atravessados por passagens surreais e também mágicas. Então, as pessoas, elas muitas vezes utilizam o fantástico como um elemento de fuga, mas na América Latina ele adquiriu uma função alegórica. O que é alegoria? Alegoria é uma sucessão de metáforas. Metáfora é quando eu expando o sentido de uma palavra para áreas jamais imaginadas. Hoje nós temos metáforas que são bastante conhecidas do povo, como por exemplo, coração de pedra. Mas quando isso foi criado, concebido, isso teve um impacto muito grande, né? Ou gelo no coração, coisas assim, né? Então, as pessoas utilizam, principalmente lá na Europa, o fantástico como um elemento de fuga de uma realidade opressora. Mas na América Latina, principalmente Gabriel Garcia Marques e a Marina, eles fazem isso como uma crítica à nossa sociedade e à sua ou frieza ou a existência de opressores dentro de uma sociedade. Posso fazer um outro vídeo também sobre o Gabriel e a sua alegoria pela dominação da América Latina. Então, o que é uma alegoria para a gente definir a literatura da Marina como alegórica? A alegoria é um tipo de história que ela cria uma realidade paralela, mas que tem o quê? Bastante relação com a nossa realidade, ou seja, ela faz uma crítica intensa dentro daquele mundo criado. Só que aquele mundo criado, ele vai ter alguma ligação metafórica com o nosso mundo. Isso que é interessante, né? Isso se utiliza bastante, principalmente em momentos ditatoriais, em que a censura é muito forte, então o escritor tem que lançar mão de imaginação para que as suas histórias sejam lidas e sejam passadas, né? Então a Marina, ela pega essa alegoria, todo esse conjunto de metáforas para iluminar não tanto questões assim sociais, mas a literatura dela se torna atemporal porque ela pode ser lida por qualquer pessoa e ela tocar temas que são comuns à nossa espécie, como amor, solidão, tempo e identidade, né? E ela tem uma obra chamada E Por Falar em Amor, que ela explora as nuances dos relacionamentos com uma delicadeza que beira o onírico, meio que o sonho, sem perder de vista as coisas emocionais que nos afligem também, gente. Isso é bem interessante. Então, comparada a outros elementos do realismo fantástico latino-americano, ela se destaca por uma abordagem mais íntima e menos épica. Ou seja, os acontecimentos não são tão assim palpáveis externamente às personagens, mas acontecem principalmente dentro das personagens. Isso que é o interessante dela e que a diferencia, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, lá naquela obra magna dele, Os 100 Anos de Solidão, em que ele fala assim, né, de uma cidade, de acontecimentos que envolvem, né, multidões, de brigas, de tiro. Ela não, ela fala de coisas mais do microcosmos, pequenos detalhes que ganham proporções mágicas. Então, por essa característica, ela meio que se aproxima de uma outra escritora brasileira que é bastante famosa, que é a Clarice Lispector. Talvez a Clarice tenha mais fama do que a própria Marina Colasanti, mas é uma briga feia. Eu não sei de qual eu gosto mais, se é da Clarice ou da Marina, mas eu prefiro, né, trabalhar principalmente no fundamental com os textos da
Marina, né? Então ela e a Clarice pegam elementos do nosso microcosmos e os colocam como que? Como centro de ações. As ações então acontecem não no tempo real, mas no tempo diegético. Nossa, o que é tempo diegético? Ele é aquele tipo de passagem temporal que não atende as nossas medidas clássicas de horas, minutos, segundos, dias, anos. Não. O tempo diegético, eu sinto que ele passa, mas eu não posso mensurá-lo. Entendeu? É uma coisa bem interessante que a literatura nos fornece. E a fortuna crítica da Marina Colasanti, ela é muito vasta. Boa parte dos críticos, né, a elogiam pela sua capacidade de conciliar a profundidade filosófica com uma linguagem acessível. Mas é uma linguagem que não é pobre. Por quê? Porque ela usa palavras simples para colocar coisas assim que nos chocam. Isso aí é o que um grupo de pesquisadores russos chama de literalidade, que é o quê? Quando a literatura ela faz uma violência contra as palavras, que ela rompe todos aqueles quadradinhos destinados a cada palavra, né? A literatura boa, de qualidade, rompe e faz com que nós nos choquemos por causa disso. Só que isso aí choca, a gente para, a gente lê e a gente absorve. Então sua obra é frequentemente analisada principalmente sob a ótica do feminismo. Por quê? Porque ela pega personagens femininas como uma rosa, como uma planta, né? Por serem substantivos femininos, ela meio que coloca isso com as características das mulheres, da força, da perseverança, da característica que dá vida, que gera vida, né? Então, assim, eu vou ler um trechinho da Marina, eu vou mostrar para vocês a capa do livro, né? Deixa eu pegar aqui no Kindle, abrir, mostrar a capa primeiramente. Opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Ó, é uma capa muito bonita, ó. Marina Colasanti, né? Aí eu vou pegar, né, um destaque que eu fiz aqui, né? Aqui, ó. É uma moça que ela descobre o quê? Para preencher a sua vida, né? Ela tece. Então, assim, ó. E nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Vejam só que como ela organiza uma coisa simples. Entrou na maçaneta o que? Ação prosaica, do cotidiano, comum. Tirou o chapéu de pluma e ela termina com uma frase que é o quê? Que sintetiza uma amplidão de possibilidades, de significados, e foi entrando na sua vida. Ou seja, ele não entrou somente na casa, ele passou a fazer parte da mulher. Ó. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Por quê? Descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo. Agora que eram dois, exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. O que a gente percebe aí? A gente percebe aí que o tear não é só para fazer roupa. Meio que o tear adquire o quê? Um
um poder mágico, que o homem vê que ela é muito boa e que ela se dedica bastante a isso, então ele quer que a sua esposa faça o quê? Que com o tear ela construa uma casa física. Vê só que coisa mais louca. Só que mostra o quê? Mostra que ambos, dentro desse conto, todos eles aceitam isso como uma coisa tácita, uma coisa padrão. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, compartilha esse vídeo e vão atrás do livro da Marina, ok?